Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O avanço dos conflitos no Oriente Médio e a alta do preço do petróleo no mercado internacional levaram o governo brasileiro a adotar medidas para tentar conter o impacto nos combustíveis. Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o governo não vai cobrar PIS e COFINS sobre o diesel importado e comercializado no país. A escalada das tensões no Oriente Médio e a alta do petróleo no mercado internacional levaram o governo brasileiro a anunciar um pacote emergencial para tentar conter o aumento do diesel no país. Durante coletiva no Palácio do Planalto, o presidente Lula afirmou que o preço do barril voltou a subir no mundo e que o objetivo é evitar que o impacto da guerra chegue no bolso do consumidor brasileiro. Que o preço do petróleo está fugindo ao controle em quase todos os países do mundo. O Brent saiu de 77 para 114, caiu para 99 e hoje, nesse momento, está outra vez a $100 o barril. Isso significa aumento de combustível em todos os países do mundo, inclusive a informação de que nos Estados Unidos a gasolina já subiu 20%. Para tentar conter o avanço do preço do combustível, Lula assinou 2 decretos e uma medida provisória voltados ao mercado de diesel. Um dos decretos zera as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel, eliminando os únicos tributos federais que ainda incidam sobre o combustível. Segundo o governo, a medida pode reduzir o preço em cerca de 64 centavos por litro, considerando a redução tributária e a subvenção prevista no pacote. Outro decreto estabelece medidas de fiscalização sobre os preços dos combustíveis, enquanto a medida provisória cria um mecanismo de subvenção ao diesel para produtores e importadores. O programa será operado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e prevê que o benefício só seja concedido se a redução chegar ao consumidor final. Além disso, o governo também anunciou o aumento do imposto de exportação do petróleo, numa tentativa de evitar que a valorização do barril no mercado internacional pressione ainda mais os combustíveis no país. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que pode reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come. A preocupação do governo é com os efeitos do diesel na economia. O combustível é essencial para o transporte de cargas no país e influencia diretamente os custos logísticos e o preço de alimentos. Aqui no Brasil, esse impacto chega rápido nas bombas. Alguns comerciantes, já por precaução, já estão subindo o preço e é isso que a gente verifica. Apesar de que a Petrobras não está seguindo a paridade de forma rigorosa, diária, como era feito no passado recente. No entanto, o preço do petróleo continua sendo uma referência para a companhia e acaba aumentando os custos de produção e de importação do diesel. Nós, economistas, consideramos que o maior impacto é no preço, no caso brasileiro, e o Brasil tem estoques e diversidade de fornecedores, mas como importamos cerca de 25% do diesel que consumimos, isso acaba realmente impactando toda a cadeia de transporte e acaba culminando em elevação dos preços ao consumidor final. Então, qualquer trava logística ali global no Estreito de Hormuz acaba sendo um sinal de alerta. Com o barril de petróleo novamente próximo dos $100, analistas avaliam que o mercado global de energia pode continuar pressionado enquanto persistirem as tensões geopolíticas na região. No Brasil, o desafio do governo agora é evitar que essa volatilidade internacional se transforme em aumento no preço do diesel e, consequentemente, em pressão sobre toda a cadeia de transportes e sobre o custo de vida da população. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários vai abrir no próximo dia 17
uma consulta pública sobre o projeto de concessão do canal de acesso ao Porto de Santos. Usuários do setor e demais interessados poderão enviar contribuições até 2 de maio por meio de um formulário eletrônico no site da agência. O objetivo é aprimorar os documentos técnicos e jurídicos que vão embasar a licitação. A ANTAQ também prevê a realização de uma audiência pública para discutir o projeto, mas a data ainda não foi divulgada. E a exportação de café do Brasil somou 2,6 milhões de sacas em fevereiro. Mas apesar do número expressivo, houve uma queda de 23,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. As tensões do Oriente Médio e também o tarifaço dos Estados Unidos, somados aos efeitos climáticos, contribuíram para o resultado, segundo entidades do setor. No acumulado da safra 2025-2026, as exportações de café do Brasil chegaram a pouco mais de 26 milhões de sacas, queda de quase 23% em relação ao ano passado. A receita do período ficou em pouco mais de 10 bilhões de dólares, valor 5% menor do que a safra 2024-2025. Nós estamos acompanhando também os impactos dos conflitos do Oriente Médio, que impactaram já os preços do petróleo no cenário internacional, os preços dos fretes, trouxe segurança jurídica muito grande, segurança logística para rotas, para custos de seguro de navios, e nós, obviamente, acompanhamos de perto os desdobramentos e esperançosos de que isso seja resolvido rapidamente e a gente possa ter um outro ambiente geopolítico no mundo. O diretor-geral do Secafé explica que o cenário de baixa nas exportações neste ano ocorre principalmente com a variedade arábica, cujas cotações vêm sofrendo queda acentuada e rápida na Bolsa de Nova York. Nós temos um cenário de extrema complexidade. Nós estamos diante de uma entre-safra, de uma safra mais baixa, 2025, que foi mostrada para o Brasil, principalmente para o café arábica. No caso do Conilon Robusto, nós tivemos uma safra boa, mas a queda foi muito expressiva para o arábica e nós não temos estoques remanescentes para o café arábica, ao contrário dos produtores que ainda possuem algum nível de estoque e estoques importantes do Conilon e do Robusta. Em janeiro e fevereiro deste ano, o café arábica permaneceu como o café mais exportado do país, com pouco mais de 4 milhões de sacas ao exterior. O tipo representa 80% do total embarcado, mas o volume foi quase 30% menor do que o enviado nos 2 primeiros anos de 2025. Em relação ao café solúvel, foram pouco mais de 570 mil sacas embarcadas, queda de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos os fundos liquidando posições, até porque se a gente tem baixa disponibilidade nesse momento, a Conab já anuncia uma safra recorde de 2026, recorde na nossa série histórica, um dado oficial. Então nós vamos ter uma grande safra de café arábica, o que é muito importante, dado o cenário que nós estamos, e novamente uma safra muito importante para o Conilon e para o Robusta. E isso realmente tem um impacto muito grande no mercado, porque a safra de Conilon começa a ser colhida em abril e passa a ter maior disponibilidade para exportação a partir de maio e junho. E no caso do arábica, a colheita começa em maio e junho e começa a ter mais disponibilidade para exportação a partir de julho e agosto. O Porto de Santos é o maior exportador do café brasileiro, com mais de 4 milhões de sacas, representando cerca de 70% do total exportado. A Alemanha segue como o país que mais recebe o produto, seguida dos Estados Unidos, mas os efeitos da guerra no Oriente Médio e o do tarifaço americano já afetam o produto aqui no Brasil. Olhando agora os blocos econômicos, os continentes, nós tivemos também uma retração muito significativa em todos os mercados, todos os destinos. A Europa representou para o café do Brasil um mercado de 1,3 bilhão de dólares, representou 56,8% de todas as nossas compras, e teve uma queda de 15%. Se falamos de Europa, temos que pular para o bloco econômico União Europeia, inclusive estamos celebrando o acordo comercial União Europeia-Mercosul. Para a União Europeia, foram 2,66 milhões de sacas enviadas em janeiro e fevereiro, com uma receita cambial de 1,16 bilhão de dólares, uma queda de 15%. Lembrando que o bloco europeu representou 49% das compras. Estados Unidos cai 46%, foram 656 mil sacas exportadas pelos Estados Unidos. Ou seja, a gente ainda sente os impactos do tarifaço
mesmo resolvendo as tarifas para os cafés verdes. O Ógimo Santos diplomou 23 trabalhadores portuários avulsos na manhã desta quinta-feira. O grupo passa a atuar na categoria de capatazia e tem uma mulher entre os formandos. A diplomação marca a conclusão do 4º processo seletivo da atual administração e o primeiro específico para esta categoria. Mais de 2.000 candidatos participaram da seleção, que teve 5 etapas. Prova objetiva, testes físicos e psicológicos, análise documental e exames médicos. O diretor executivo do Ógimo Santos, Evandro Pause, destacou a importância da renovação da mão de obra no porto. O Ógimo tem, baseado em processos seletivos assinados pelo SOPESP com as categorias laborais, aberto vagas para o trabalho portuário avulso. Isso é um trabalho que tem sido realizado com o objetivo de recuperar, atender a demanda de trabalho que tem sido crescente no Porto de Santos, né? A gente tem visto os números de movimentação de carga no Porto de Santos crescendo significativamente nos últimos anos e, ao mesmo tempo, também fazer uma renovação. Nós tínhamos há muito tempo, vínhamos de muito tempo sem a entrada de novos trabalhadores. Então, a categoria, os trabalhadores, o grupo vinha, de certa forma, envelhecendo. E a entrada de novos trabalhadores através de processos seletivos tem oxigenado, então, o sistema, trazido mais juventude, renovando essas categorias. O Ógimo incentiva muito a participação das mulheres e a entrada no trabalho portuário avulso. Hoje a Pamela entrou, mas nós já temos hoje, até 4 anos atrás, antes do início desse novo ciclo de processos seletivos, nós contávamos com apenas 2 trabalhadoras portuárias avulsas nos quadros do Ógimo. Hoje são quase 30. O número ainda, obviamente, é pequeno, mas é uma crescente pelo interesse da mulher em participar do processo seletivo, pela sua competência em trabalhar. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu trago uma novidade do Grupo Brasil Export, porque agora o Conselho Feminino anunciou debate sobre feminicídio em eventos do grupo. Então, a partir de agora, este tema passa a integrar de forma permanente os debates promovidos pelo grupo ao longo deste ano, junto com as pautas sobre equidade de gênero e proteção de mulheres e crianças. A presidente do Conselho Feminino do Brasil Export, inclusive, a Gilmara Timóteo, anunciou que a pauta do feminicídio passará a integrar de forma permanente, então, os debates. E, segundo ela, o tema será abordado nos fóruns e encontros organizados pela entidade, juntamente com outras discussões relacionadas à equidade de gênero e à proteção de mulheres e crianças. Tá aí uma novidade super importante, ainda mais no momento que a gente vê muitos casos de violência contra a mulher. E a Autoridade Portuária de Santos espera fechar nos próximos meses um acordo com a Bunge para a execução da 2ª fase da Avenida Perimetral da margem esquerda em Guarujá. A obra deve ser realizada como contrapartida à renovação do contrato de arrendamento do terminal, operado pela empresa. O projeto prevê cerca de 7 quilômetros de novas vias e 2 quilômetros de viadutos para melhorar o tráfego de caminhões na região. O investimento estimado é de R$800 milhões, com prazo de execução em 3 anos. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã, sexta-feira. Até lá!